Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus. Vamos orar? Mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem que irá tratar com a tua vida, que irá abençoar você. O título é: Antes de decidir algo, fale com Deus. Antes de decidir algo, fale com Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, engrandecido seja o teu nome, santificado seja o teu nome nos nossos lábios, nas nossas atitudes e no nosso viver diário. Eu oro com essa pessoa que assiste o vídeo, agradecendo ao Senhor por mais um dia feliz que o Senhor nos dá. Sabemos que circunstâncias virão, talvez circunstâncias difíceis, mas se o Senhor estiver ao nosso lado, nós já somos mais que vencedores, porque o Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, está em nós, e aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por isso, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Assim eu, esta pessoa, oramos ao Senhor, já agradecidos por ela, por este dia maravilhoso e pela bênção de termos uma família. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Antes de decidir algo, fale com Deus. Vamos ler a palavra de Deus e vamos entender esse assunto e o benefício diante da decisão conversarmos com Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, o versículo 5 e o versículo 7, e nós vamos então trazer um relato de todo esse capítulo. Primeiro, o versículo 1 está escrito assim: Tendo Samuel envelhecido, ou se tornando Samuel velho, constituiu a seus filhos, 2 filhos que ele tinha, que chamava Joel e Abias. A Bíblia diz que ele constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 5 diz: Disseram-lhe. Quem é estas pessoas? Os anciãos de Israel que tiveram a reunião e vieram então, depois de decisão tomada entre eles, reunir-se com Samuel. E então veio o versículo 5. Disseram-lhe, disseram-lhe, estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Versículo 7. E o Senhor lhe disse: Ouve a voz do povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não governe sobre eles. Nós vamos meditar neste assunto com este título: Antes de decidir algo, fale com Deus. Estamos diante de uma situação. Samuel estava então dirigindo o povo, liderando o povo como um profeta e como um juiz. Mas aqui vemos que os anos se passaram. Samuel trabalhando, com este povo de Israel ali, visitando as suas aldeias, visitando Gilgal, visitando as outras partes ali onde ele podia julgar e decidir situações para o povo. O que acontece? Mas depois ele voltava então a Ramá, onde era a sua residência, disso falamos. Ele então, vendo que já estava velho, talvez se sentindo não com aquela a força mais, para ir ao povo, ele decide então colocar os seus 2 filhos, Joel e Abias, como juízes. E a Bíblia diz no versículo seguinte que eles então se estabelecem em Berseba. Para você ter uma ideia de Berseba, Berseba estava de Jerusalém, distanciado de Jerusalém, 93 quilômetros. E a oeste de Ramá, Berseba estava a 70 quilômetros. Então eles estavam fora de Samuel até uma distância bem assim adequada, uma distância um pouco longa, 70 quilômetros de distância, naquele período era muito. Bom, o que ocorre é que eles então estão ali julgando,
Os anciãos, talvez, de Israel, começam a perceber algumas acusações contra os filhos de Samuel. Eu percebo, e por isso intitulei a mensagem de hoje, antes de decidir algo, fale com Deus. Eu percebo que Samuel conhecia talvez aos seus filhos presentes, os seus filhos ali com ele. Mas Samuel não imaginava que eles podiam tomar atitudes erradas, atitudes que envergonharia até mesmo o nome do seu pai. Por isso, eu acredito que Samuel não orou a Deus para perguntar a Deus se deveria fazer deles juízes sobre Israel. Samuel tinha este direito de fazê-los juízes, mas o que eu penso é que Samuel não orou a Deus. O que acontece é que seus filhos, então, se lançaram à corrupção. Começaram a vender causas, começaram a aceitar subornos e perverteram a justiça. E em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 18 até o 20, fala sobre como deveriam ser os juízes. E era direito, segundo Deuteronômio, de Samuel, que era o líder ali, estabelecer juízes junto com Israel. Então, o que acontece? No versículo 18 de Deuteronômio capítulo 16, diz assim: constituirás juízes, mas aí vem os requisitos, para que julguem retamente. Então, é dever do juiz julgar retamente. Versículo 19: não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás suborno. E a Bíblia explica, pois o suborno cega os olhos dos sábios e pervertem as palavras, ou o suborno perverte as palavras dos justos. Versículo 20, segue a justiça e tão somente a justiça, para que vivais e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Estas são ordens que Deus deu a Moisés para passar para o povo, como deveria ser, os juízes. Foi ordens de Deus. Mas eu creio que Samuel não orou a Deus para ver se seus filhos enquadrariam nessa situação. E o que acontece? Agora Samuel tem 2 filhos, como tivera Eli, 2 sacerdotes corruptos. Agora Samuel colocou ali para governar, para não governar em si, mas para decidir as causas do povo ali, como juízes. Ele colocou ali 2 pessoas que se lançaram à corrupção. Os anciãos não aceitam isso. E examinando entre eles, possivelmente tristes com esta posição que Samuel tomou, então eles resolvem vir até Ramá, e decididos já com uma causa. Se Samuel não orou, os anciãos também não oraram, não ofereceram sacrifício a Deus, e vem com uma decisão tomada. Chamam Samuel e, perdoa a minha garganta, porque nós estamos passando por um clima aqui bem pesado no sul da Flórida, e nos Estados Unidos também. Então, Samuel recebe os anciãos dizem a ele: olha, nós tomamos uma decisão, porque já estás velho. Bom, como Samuel usou a velhice para colocar os filhos como juiz, agora eles concordam com isso, dizendo: já estás velho. E os teus filhos não andam nos teus caminhos. Os que estavam dizendo eles: os teus filhos não obedecem às regras de um bom juiz como tu tens sido, e eles não darão ouvido a você porque tu estás velho. Eles já se lançaram à corrupção, eles estão torcendo a justiça, eles estão recebendo suborno, e eles, os teus filhos, estão trocando a fala do justo, a palavra do justo, abençoando, tomando a partido para os injustos e fazendo acepção de pessoas. Em outras palavras, como juízes, seus filhos são 2 vergonhas como juízes. E então eles dizem a Samuel: agora
vem depois de uma vírgula e sucede depois de outra vírgula. O que ocorre agora, neste momento, constitui-nos um rei. Bonito é a atitude dos anciãos em saber que Samuel tinha o poder para tal. Mas eles dizem: queremos que você nos dê um rei, constitui-nos um rei, para que eles nos governe como as outras nações. Eu acredito também que Samuel deve ter sentido um peso sobre o seu ombro naquele momento. Samuel deve ter examinado: eu cometi um erro de não perguntar a Deus se os meus filhos eram adequados para serem juízes de Israel. E agora vem a consequência do meu ato. Agora eles querem um rei, eles rejeitam a mim. E a Bíblia diz que Samuel então ficou muito triste com isso, mas foi falar com Deus. Ora, ele não falou com Deus na sua decisão, mas agora, com peso sobre o ombro, ele vai falar com Deus. E Deus, que é um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus conselheiro, um Deus que conhece a história como ninguém conhece. Ele sabe o que está no coração de Samuel. Talvez aquela tristeza por ter errado e não ter falado com ele e agora se sentir rejeitado pelo povo. Então Deus, com a sua palavra amorosa, ele diz: Samuel, não fique triste. Eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a mim. Samuel, você não conhece este povo, Samuel. Não é por causa tua que eles estão tomando essa decisão, porque esse povo sempre oscila. É um povo insubordinado, é um povo rebelde, que eu os tirei do Egito, eu tratei com eles, eu cuidei deles. Mas na primeira oportunidade me abandonaram. É isso, eu os abençoo e eles me abandonam. Eu sigo abençoando-os e eles me abandonam. Eu os guio e eles me abandonam. Samuel, eu ganho as vitórias para este povo. Eu lhes dou a vitória. E eles me abandonam. Não foi você, mas foi a mim, Samuel. Agora, Samuel, escute as palavras deste povo. Mas primeiro, Samuel, vá até eles. Deus não deixa ninguém enganado. Vá até eles e fala com eles quais serão os direitos do rei. E Deus fala para Samuel o que falar para o povo. Em outras palavras, depois que tudo que Samuel falou, ele vai querer o melhor da sua terra, ele vai querer o melhor da sua família, ele vai querer o melhor do seu gado, ele vai querer o melhor dos teus servos. Samuel disse em outras palavras que Deus disse a ele: o rei vai fazer de vocês objeto de consumo dele. E o rei vai escravizá-los. Vocês voltarão a ser escravos, agora de uma dinastia, de um homem somente. E ele pegará o que é de vocês e dará aos seus servos, aqueles que estiverem do lado dele. Mas o povo já estava obstinado. Mas o povo já estava sabendo o que queria, mesmo com risco de consequências. Eles ignoraram, não deram ouvido a Samuel e disse: não, nós queremos um rei. O que ele estava dizendo? O que você está falando para nós não vai mudar a nossa decisão. Mas o que Samuel estava falando era o que Deus pedira para falar. E Samuel chegou a falar para eles: olha, e quando tudo isso estiver acontecendo pelas escolhas de vocês, então o que vai acontecer? Vocês correrão para Deus, clamarão a Deus, pedirão socorro a Ele. Mas tristemente será tarde demais. Ele não vos ouvirá. Ele virará as costas para vocês e não dará ouvidos ao clamor de vocês. Mesmo assim, o povo diz: não será assim. Nós queremos um rei que nos governe e que vá adiante de nós as nossas batalhas, como as outras nações. Eles queriam ser iguais às outras nações. Um povo que tinha tanta vitória, que Deus abençoara tanto, que Deus deu uma terra frutífera para eles, que nenhum outro rei poderia fazer. Mas o que ocorre é que eles
querem ter este rei. E então a Bíblia diz que Samuel então os despede em paz, porque Deus diz: você vai apontar um rei para eles. Não foi Deus que escolheu este rei, e está explícito na Bíblia que Deus não escolheu Saul. O povo escolheu ser governado como as outras nações. E então Saul agora está a caminho, de ser o rei de Israel. E nós vamos falar disso em assuntos vindouros, porque o título da nossa mensagem é: antes de decidir algo, fale com Deus. Esta decisão do povo foi consequência da decisão de Samuel. Samuel não falou com Deus. A Bíblia não registra que ele falara com Deus para colocar os seus filhos como juízes. Como eu disse antes, foi questão da velhice dele, talvez de se sentir incapaz de correr por todo Israel, por andar por Israel, para julgar as causas de Israel. Ele tentou criar 2 braços, que eram seus filhos, e que se perverteram, talvez não dentro da casa de Samuel, porque Samuel não seria omisso se os filhos fossem pervertidos ali, mas foi quando assumiram o poder, então gostaram do poder. E ali entenderam que agora o poder estava nas mãos deles. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender que as nossas decisões nesta vida precisam ser respaldadas por Deus. Deus precisa nos dar a direção. E desde sempre na nossa vida, nós preferimos decidir para depois arcar com as consequências. Decidimos ter amigos que Deus não aplaude. Decidimos andar por caminhos que Deus não aplaude. Decidimos namorar, casar com quem Deus não aplaude. Deus não direcionou para isso. Decidimos comprar casas, comprar carros, trabalhar em uma firma ou para alguém que Deus não aplaude e que Deus não apoia. E todas essas decisões que tomamos por nós mesmos. E depois queremos levar os nossos problemas para Deus. Mas será que Deus, quando nós somos insubordinados, quando nós não queremos o governo dele sobre as nossas vidas, quando somos arrogantes e achamos que somos maduros o suficientes para tomar esta e aquela decisão por nós mesmos, sem consultar a Deus, será que Deus irá nos ouvir depois? Será que Deus irá nos livrar das consequências? Não sabemos, mas eu quero lembrar a você, e lembro a mim também, que nós não somos melhores que Israel. Israel era a menina dos olhos de Deus. Israel era o povo que Deus tomou para si. Nós não somos melhores que eles. E se Samuel disse: olha, um dia vocês vão clamar, e Deus não irá vos ouvir quando clamarem pedindo socorro. Pode ser que a nossa arrogância nos leve também a ficarmos mudos para Deus. Quando falarmos, Ele não ouvirá a nossa voz por causa da nossa arrogância, da nossa soberba, por pensar que nós somos autossuficientes para tomar quaisquer decisões. Mas aí está o perigo de não falarmos com Deus antes, Não perguntarmos a Deus: Senhor, o que o Senhor acha dessa situação? Senhor, o que diria desta situação? É necessário buscar a Deus em primeiro lugar, é a Bíblia que diz isso. Buscai a Deus em primeiro lugar, buscai o seu reino em primeiro lugar, buscai a sua justiça. Deus quer que vivamos uma vida justa. Para isso era requerido dos juízes viver a justiça retamente e fazer a justiça retamente. Às vezes nós nos envolvemos com tanta coisa errada. Haja vista que você ouve de vez em quando algum crente dizer: o policial tal me parou, eu tive que dar para ele uma propina. Você não tem que se sujar porque o policial é sujo. Você não tem que se sujar porque o juiz é sujo. Você tem que andar e precisa andar como eu tenho que andar, retamente diante do Senhor.
Eu por algumas vezes repreendi alguns policiais. E vou continuar repreendendo-os quando eles tentarem me levar para o caminho da injustiça, para me tornar tão sujos como alguns deles são. Chegando no em São Paulo, um agente da Polícia Federal tentou me humilhar, dizendo que eu usava a minha carteira de pastor, de ministro, e usava o meu green card para fazer as minhas falcatruas, levando coisas para o Brasil sem passar pela alfândega, sem declará-las. Eu olhei para ele e disse: olha, se o senhor pensa isso de mim, deve ser porque o senhor também usa a sua carteira de Polícia Federal para fazer as suas falcatruas, os seus erros, cometer os seus erros por fora, usando a sua carteira, usando a tua autoridade de Polícia Federal. Estas pessoas baixas precisam ser repreendidas e com autoridade, e não tema a justiça, porque você, estando fazendo o que é justo, você não precisa temer, Deus te respaldará. Mas se você se deixar levar, se você paga suborno, se você paga fiscais para passar uma mercadoria para você, se você dá propina, você é tão sujo e tão suja como aqueles que aceitam suborno, aqueles que corrompem a justiça, aqueles que desviam as verdades da justiça. Nós precisamos ser luz para este mundo e sal para esta terra. E se você negar a essência de Deus nesta terra, você nunca terá direito à vida eterna, porque os insanos, os injustos, os incrédulos, os profanos, os corruptos não herdarão o reino do céu. Jesus morreu por estas pessoas, para eles mudarem de vidas, mas com corrupção. E jamais herdarão o reino de Deus, herdarão o reino dos céus. Você e eu precisamos estar decididos. Antes de decidir algo, fale com Deus. E Deus endireitará as nossas veredas, Deus nos dará a palavra dele, viva, eficaz, Deus nos direcionará e nós seremos luz em trevas, nós brilharemos a luz de Cristo nestas trevas. Jesus disse para os discípulos: vós sois luzeiros deste mundo, que a tua luz brilhe nas trevas. Não fique escondido, mostre para todos que você é luz. E você e eu, então, defenderemos um reino de Deus justo nesta terra. Que Deus abençoe você e te guarde. Antes de decidir algo, fale com Deus. Não viva uma vida injusta, viva uma vida de crente fiel a Deus, sem propina, sem suborno. Uma vida santificada. Porque sem a santificação, nem eu, nem você e nem ninguém verá o Senhor. Busque a Deus, ore a Ele, jejue, leia a palavra de Deus. Não saia de dentro da tua casa para pecar e nem peque dentro da tua casa. Viva uma vida com Deus e Ele te abençoará. No nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Abraço meu.